Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à coça da manhã. Vamos continuar refletindo a respeito da fé. Para nós, os crentes, a fé é um requisito indispensável. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos diz assim: por que a fé é importante? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Como vimos, Moisés, Pedro, Josué e seus discípulos tiveram que ter fé. Quando Deus chama alguém para se juntar a ele, para realizar uma tarefa tão grande quanto o próprio Deus, a fé sempre será exigida. A obediência a este convite é um sinal de fé em Deus. A desobediência indica, então, a incredulidade ou a falta de fé. Pois sem fé é impossível que as pessoas agradem a Deus. Sem fé, a igreja não pode agradar a Deus. Quando Deus fala, o que ele nos fala sempre exige fé da nossa parte. O nosso maior problema, no entanto, é que estamos sempre centrados em nós mesmos, em nossos desejos, nossas vontades. Pensamos que temos que realizar as tarefas que Deus nos dá com o nosso próprio poder e com os recursos que nós dispomos naquele momento. Geralmente, nós pensamos, não posso fazer isso. Para mim, isso é impossível. Esquecemos de que quando Deus fala, Ele sempre nos revela o que está para fazer. Então, o que nós devemos fazer, na verdade, é nos juntarmos a Ele, de modo que Ele possa fazer, então, a sua obra por nosso intermédio. Não precisamos ser capazes de realizar a tarefa com as nossas habilidades e recursos limitados. Mas com fé, podemos ir em frente e obedecer com toda a confiança, porque sabemos que Ele fará acontecer aquilo que Ele planejou. Jesus disse que é impossível para os homens, na verdade, é possível para Deus, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 27. E as Escrituras, toda ela, dão um testemunho de que isso é verdade. Assim, podemos entender que a fé é um requisito indispensável para quem é chamado por Deus a viver pela fé. Porque, na verdade, como diz a palavra de Deus, o justo, aquele que é justificado por Cristo, viverá pela sua fé, não por vistas, mas pela fé. Quando nós nos encontramos com Deus, isso sempre vai produzir uma crise em nossa maneira de crer. Essa crise requer fé. Somente fé. Pois sem fé, nós não podemos agradá-lo. Se você quer viver uma vida que agrada a Deus, você precisa olhar as circunstâncias que você está vivendo pela fé e não por vistas. Não importa o lugar onde Deus tenha colocado você. Você só precisa pedir a Deus que abra os seus olhos espirituais para que você veja o que Deus está fazendo neste lugar. E você deve apenas fazer uma coisa: juntar-se a Ele nesta grande obra e dispor o seu coração. Porque tudo aquilo que para você parece impossível, é possível para Deus.
Então, a minha concepção de Deus determina as minhas ações. Não importa as circunstâncias que nós estejamos vivendo, a nossa concepção a respeito de Deus diz como será. Ou seja, aquilo que nós fazemos revela o que cremos a respeito de Deus, independente daquilo que nós estamos dizendo. Jesus falou para o povo: deixe de ser incrédulo, seja crente. Quantos de nós temos palavras, mas não temos ações que revelem realmente que nós cremos em Deus? Falar sobre Deus é uma coisa. Viver em Deus e crer em quem é Deus e naquilo que Ele pode fazer no meio das nossas circunstâncias é algo bem diferente. Pois o que cremos a respeito de Deus determina o que fazemos e também como estamos vivendo. É a fé que nos traz para o centro das atividades divinas, das atividades sobrenaturais, ilimitadas, extraordinárias. É a fé que nos leva ao centro das atividades divinas. A incredulidade sempre vai custar muito caro. Nossos atos, eles falam. Nossas ações, nossos passos de fé falam mais alto do que as nossas palavras. O centurião disse a Jesus, disse assim: diga apenas uma palavra e o meu servo sarará. Você nem precisa ir à minha casa, daqui aonde o Senhor está. Diga apenas uma palavra, porque eu tenho fé de que o meu servo sarará. Jesus elogiou a fé em sua autoridade e em seu poder de nem estar lá naquele lugar, mas apenas a sua palavra já fazer a obra. Isso era a fé deste centurião. Foi as palavras do centurião que indicaram a Jesus o tipo de fé que ele tinha. E nós? Que tipo de fé nós temos? Precisamos lembrar aquilo que cremos a respeito de Deus determina o que fazemos e como estamos vivendo hoje. Que o Senhor te abençoe. Reflita. Lembre-se, a fé é um requisito indispensável para agradarmos a Deus e vivermos no centro das atividades divinas. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Coça da Manhã.